Porque toda vez que a gente conversa com alguém, a gente se dá conta que a gente não colocou alguma coisa, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é: tentem se organizar dentro do possível para colocar todos os seus certificados em um local apenas. Né? Para toda vez que vocês precisarem, vocês terem onde consultar. Né? A Bárbara estava falando aqui mais cedo que às vezes a gente precisa com concurso público, né? É uma realidade que ainda está um pouco longe da de vocês, mas eu acho que vale muito a pena vocês se organizarem em relação a isso, sabe? Porque é um investimento. Então, por exemplo, deixa eu começar compartilhando aqui para vocês terem uma noção. Tem uma pastinha aqui no meu computador chamada certificados. Ó, a pastinha. Ela tem certificado desde 2009. Tá vendo? E eu renomeio assim porque, às vezes, quando a gente baixa o arquivo, a data do documento não coincide com a data do certificado. Então, para eu me organizar, no início eu só baixava com a data, tá vendo? Depois eu fui tendo a necessidade de, para não precisar abrir todos os arquivos, eu comecei a botar o nome no arquivo. Então, você vai ver aqui, por exemplo, ó. Por exemplo, aqui, Bienal. Foi quando eu participei da Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, que foi lá em Campinas, em 2012. Então, aqui, 2012, 12/7 é a data do certificado, e aqui eu já coloquei o evento e o tipo de certificado de participação. Né? Se vocês quiserem fazer assim, é uma forma de vocês se organizarem. Né? Você não tem medo de perder essa pasta? Não, eu tenho essa pasta especial, que é um pouco mais especial, ela está em 3 drives. Ela está no drive do IFES, do OneDrive, ela está no drive do Google Drive e ela está no meu drive pessoal. E não, mas aí eu pio de um e jogo no outro. Então eu tenho um hábito, né, que eu acho que é uma sugestão para vocês agora que vocês vão entrar na carreira acadêmica. Eu tenho um hábito que é assim: eu participei do congresso no aeroporto mesmo, eu já abro o computador no Wi-Fi do aeroporto e já atualizo o Lattes para aquele evento. Porque aí eu não tenho a obrigatoriedade de fazer isso depois e eu acabo não esquecendo. Assim, eu estou no aeroporto, eu estou na rodoviária, eu cheguei em casa, estou desfazendo a mala, eu já coloco. Né? Isso é uma coisa muito boa que eu preciso aprender. Muito obrigada, Laura. Não esquece, né? Não esquece. E aí, se você for entrar no meu Lattes, já até me sacanearam uma vez. Você nunca vai ver o meu Lattes com mais de 2 meses desatualizado. Tipo assim, atualizado há mais de 2 meses. Porque ele está quase todo mês sendo atualizado, porque ou eu estou dando um parecer de uma revista, ou é um certificado de participação. É sempre uma coisinha que a gente tem que colocar que as pessoas não colocam. E aí, quando chega o desespero de colocar de uma vez só, a pessoa se perde. Então, a primeira dica que eu dou é: participou de um congresso, acabou o congresso, chegou no hotel, ou está no aeroporto, ou está na rodoviária, chegou de volta em casa, já atualiza o Lattes. Em determinado momento da vida de vocês, eu também acho que vale a pena vocês pegarem um certificado. Hoje em dia é tudo muito digital, né? Mas antigamente, né, quando eu comecei, os certificados eles eram em papel. Então, assim, caso você receba em papel ainda, é bom que você digitalize e coloque junto com os digitais, porque aí você não corre o risco de separar, enfim, perder. Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu comecei, eu tinha essa pastinha aqui, ó. Aí dá para ver aí a etiqueta? Certificados 1, tá vendo? É uma pastinha que eu tenho. Quando eu comecei a fazer pesquisa, que tem declaração, todos os meus certificados aqui, ó. Tudo na pastinha em ordem cronológica. Então, vamos ver o primeiro certificado aqui para vocês terem noção. Ó, o primeiro documento da pastinha é o regulamento das atividades complementares da graduação, que é o que a Ana falou, né? Que vocês têm que entregar. Então, ó, o meu primeiro certificado aqui é uma declaração de uma palestra no dia 11 de março de 2010. Há 10 anos atrás. É muito importante que vocês guardem os documentos. Porque, assim, não é só para atualizar. Porque, às vezes, no concurso público, como eu estava falando, quando eu entrei no IFES, eu tinha que listar os documentos que eu tinha. E, além disso, uma coisa que é importante é que nem sempre os documentos que vão para o Lattes são documentos apenas de congresso. Por exemplo, tem uma parte que é só da parte de artes. Fazer partitura, curadoria de museu. Isso eu não sei nem mexer, não sei nem preencher, porque não é da minha área. Tá entendendo? Então, assim, cada área vai acabar tendo uma especificidade. Aqui, como a gente é todo mundo da área de ciências exatas, né?
biomédicas, quem é da biotech, talvez, a gente tem um perfil muito parecido, que é uma coisa mais acadêmica, de repente, o pessoal da química talvez tenha uma patente que eu não sei mexer, porque eu nunca fiz patente, e aí cada área vai se adaptando. Mas antes de falar do Lightning, eu estou falando primeiro só dessa parte de gestão de documento, né? Agora vamos falar efetivamente dessas plataformas que a gente tem para poder se apresentar para a comunidade acadêmica, porque o que a gente está fazendo hoje é um bate-papo bem informal sobre como a gente se apresenta para a comunidade acadêmica. Então, vamos lá. A gente se apresenta para a comunidade acadêmica de várias formas. Quando você quer procurar um emprego, eu vou compartilhar de novo. Quando você quer procurar um emprego, você faz um currículo vitae, né, que é o currículo da sua vida. Quando você quer se apresentar para a comunidade acadêmica, você tem algumas formas de fazer isso. Aqui no site da MEP, aqui é a página inicial, tem aqui um linkzinho, acessa sistemas do lado direito, que tem vários sistemas que são importantes para quem faz pesquisa. E eu vou chamar a atenção nesse momento para os 4 primeiros aqui, que são o Currículo Lattes, o ORCID, o Google Academic e o ResearchGate. Esses aí são 4 que, para mim, são os principais nesse momento para a gente se apresentar para a comunidade acadêmica. Cada um deles tem funções diferentes e significados diferentes. Por exemplo, o ResearchGate, ele é como se fosse uma rede social de pesquisadores. Né? Você vai colocar ali as suas produções, se você faz parte de algum laboratório, se você tem algum artigo que você publicou, você consegue disponibilizar o artigo, né? Então, por exemplo, vamos entrar aqui no meu, só para a gente ter uma ideia do que eu coloquei, para não esquecer de falar nada. O ResearchGate, ele é uma rede social, basicamente, assim, bem parecida. Então, você coloca aqui um pouquinho sobre você, tipo, só DD com Scrap, alguma coisa assim, e você coloca aqui as suas publicações. A diferença do ResearchGate para os outros, ele é um dos poucos que você consegue disponibilizar o arquivo na rede, nessa plataforma. Então, você vai entrar aqui no meu, por exemplo, ó, tem 15 publicações. E aí já responde a pergunta da Ana. Não tem tudo, tá vendo, Ana? Eu comecei, tipo assim, eu fiz o ResearchGate hoje, a partir de hoje eu tô atualizando. Depois, meu filho, tá para trás a pessoa que lute para poder achar. Porque não dá para a gente ficar voltando toda hora que lança. E é bom que ele é muito inteligente, a plataforma. Você vai ver que aqui é um artigo que eu escrevi, por exemplo, com o Ícaro, tá vendo, da IC. E aí ele separa as imagens, tá vendo? Isso aqui foi ele que fez. Eu disponibilizei o arquivo, ele já vai pegando as imagens, vai fazendo esse mosaico, tá vendo? Aqui é um artigo Caquese, minha ex-bolsista de IC também. Feira de matemática. Enfim, várias coisas, tá vendo? Então aqui, se você clicar, você tem um artigo, né, que você pode baixar clicando em algum lugar. Vamos ver se está aqui. Ó, tem ensina a citar, aqui, ó, da Old Full Text, tá vendo? Dá para baixar o artigo todo. Então, assim, ele é uma forma, um perfil que permite você fazer muita coisa legal. E aí ele tem como você, ó, já fui lido por 333 pessoas, fui citado 2 vezes. Aí tem como aqui as pessoas com quem eu já escrevi trabalho, tem como você recomendar o trabalho para uma pessoa, enfim, ó, aí tem tudo aqui, tem nossa formação toda acadêmica. Aí tem esse índice aqui, que é mais, eu não sei como é que é medido, mas assim, mostra a relevância do pesquisador para a comunidade, sabe? Então você vai cadastrando aqui, ele é bem parecido com o currículo Lattes, mas ele é muito focado nas publicações. Então, livro, capítulo de livro, artigo, você coloca aqui e você já consegue baixar. Que é, por exemplo, uma coisa que no Lattes a gente vai ver que não dá, porque no Lattes você coloca as informações, o máximo que você consegue fazer é colocar o link do trabalho. Só que se por um acaso a revista troca o link, né, porque reformula o site, aí você já não consegue mais descobrir o trabalho da pessoa, você tem que ficar caçando no Google. Então, o ResearchGate ele ajuda nesse sentido, ele dá muito mais visibilidade às publicações. É, inclusive, uma plataforma muito usada internacionalmente. O currículo Lattes, né, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele é brasileiro, é uma plataforma brasileira. E o ResearchGate ele já é internacional, então você consegue achar gente do mundo todo que fale sobre as coisas que vocês pesquisam. Então, assim, e dá para você seguir as pessoas. Então, às vezes eu recebo um e-mail no IFES, por exemplo, fulano de tal, Demerval Saviani publicou um artigo.
Aí eu recebo um e-mail lá, não do Demerval, porque ele não tem ResearchGate, mas assim, da pessoa que eu estou seguindo, né? Então você consegue seguir, enfim, se comunicar. É bem parecido com uma rede social mesmo. Então esse é o ResearchGate. O Google Acadêmico, como o nome diz, ele é do Google mesmo. O Google Acadêmico é uma plataforma do Google voltado para pesquisa. É uma base de dados que o Google tem, que você digitar aqui um artigo sobre qualquer coisa, tá aqui, educação profissional, Brasil, ele vai aparecer artigo sobre o assunto, ó, citado por 136, é um Google voltado para artigo mesmo. Ó, os que são disponíveis, você pode até baixar aqui. E aí você tem um artigo, e aí você cria um perfil, que você pode tanto salvar os artigos para ler depois, como colocar os seus artigos. Então aqui, por exemplo, ó, essa pessoa aqui está com sublinhado, porque ela tem um perfil. Então você clica aqui, ó, você vai ver o perfil dela. Ela é professora da PUC do Paraná, o e-mail foi confirmado, também na minha institucional. Ela trabalha com história da educação. E é uma pessoa super citada. Olha quantas publicações, quantas citações ela já teve. Tá vendo? Ao longo dos anos. E aí ela tem o índice H, que é o índice H dela desde 2015. O índice H dela é 7, que é um índice que também mede. Da mesma forma que o ResearchGate tem aquele númerozinho, o Google Acadêmico tem o índice H. Né? Que são formas a gente medir o desempenho, né, vamos chamar assim, do pesquisador. É uma lógica que nem sempre é produtivista. A gente tende a achar que às vezes é porque produz mais, nem sempre. Se você tiver um artigo que ele é lido e é muito citado, os seus índices vão subindo, entendeu? Então não é que você tem que publicar muito, mas você tem que ser lido, você tem que ser citado pela comunidade acadêmica a qual você pertence. E assim, oi. Esse Go acadêmico. Não entendi a pergunta. Como eu crio esse Go acadêmico? Como você consegue? Tá. Você vem no Google aqui, normal. Ai, meu Deus, tem que entrar. Nossa, estão bombando, hein? Tudo convidado de Débora. Olha, a Débora, minha promoter. Falei que as amigas conseguem bolsa, a gente já mete logo para elas aprenderem a mexer nos currículos depois. Isso, muito bem, assim mesmo. Aí, respondendo a pergunta que foi da Ana, não sei, você vai entrar aqui, escolar.google. Automaticamente, quem tem uma conta Google já tem um Google Acadêmico. Aí já vai ter essa foto aqui, ó, que é essa conta do Google normal. Aí não precisa cadastrar nada. Não, às vezes você precisa complementar com alguma coisa. Opa, não é aqui. Aqui meu perfil é do lado esquerdo, falei errado. Às vezes você precisa confirmar, tá vendo? Ó, no meu não tem o gráfico dela, tá vendo? Sou uma pessoa mais humilde. Mas aqui tem os artigos, ó. É muito interessante porque no Google Acadêmico, ele preenche automático. Então, assim, você não precisa ficar inserindo os artigos. Toda vez que a revista publica, isso é uma vantagem. Se ela está indexada numa base de dados do Google, automaticamente o artigo aparece no seu Google Acadêmico. Essa é uma vantagem do Google Acadêmico, que também é uma vantagem do ORCID, tá? Que também tem essa vinculação com algumas bases de dados. Então, a revista publicou, automaticamente aparece aqui. Às vezes... Só um minutinho. Às vezes aparece com informação errada. Aí você tem que ficar atento. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu já desisti, já joguei para cima. A minha citação oficial é Sá. Só que o Google Acadêmico só me cita como Chagas, tá vendo? Ó, L Chagas. L Chagas sou eu. Tá vendo? E é automático. No início eu até editava. Aqui, ó, aqui eu editei, tá vendo? L Sá. Mas depois eu entreguei para Deus, falei assim, seja o que Deus quiser. Aí ele fica colocando, mas ele sabe que sou eu por conta dos dados que o Google sabe da nossa vida toda. Fala, Daniel. E no ORCID, assim, no Google Acadêmico, por exemplo, se você tentar adicionar um artigo que já está ali, ele já identifica e fala que deu erro, alguma coisa assim? Não, ele não dá erro. Na verdade, no Google Acadêmico, eu nunca tentei inserir artigo. Porque eu sempre recebo um e-mail, ó. Eu sempre recebo esse e-mail aqui, ó. Atualizações. No meu, isso também é uma dica. Não coloquem para atualizar automático. Porque quando eles mandam atualizar automático, qualquer coisa que o Google achar que é seu, ele vai enfiar no seu perfil. Como eu boto para perguntar, eu recebo um aviso, tá vendo? Ele pergunta aqui, ó. Educação, matemática e formação humana. Lauro Chagas, Alex, sou eu? Sim, eu boto aqui, adicionar. Uma experiência histórica de ensino de grau e ensino médio, sou eu.
Sou eu. Então, adicionar o perfil. Aí ele está sugerindo alteração, ó. Cálculo mental, Lauro Chagas, ele trocou ISSN, ele trocou o nome dos autores, tá vendo? Nada a ver. Não sou eu. Então, eu clico em não editar. Aí aqui já tem outro artigo, ó, já atualizou, porque estava como número 2, a pessoa que cadastrou o número alterou lá. Tudo certo, sou eu, já coloco aqui, editar artigo. E aí ele já atualiza. Então você vai filtrando, porque às vezes ele confunde, tá? O número de citações vai crescer depois das publicações dos artigos da SC. Ah, então Todo para, mundo né? citando 3, 4 vezes. Mas claro que isso tem esse impacto de citação, mas eu acho que mais importante que isso, a citação do trabalho que a gente faz, principalmente no contexto de um grupo de pesquisa, é para mostrar a continuidade da pesquisa, né? Não é uma coisa pontual, é uma coisa que está sendo amadurecida. Mas, por exemplo, aqui no Google só tem uma citação, e é de um artigo que não é meu, é de um artigo que a gente leu, inclusive. Não, esse aqui não é meu, não. Esse aqui é uma tese que me citou, mas tem um artigo que citou, que é da Bolema, enfim. Aí aparece aqui. Mas é isso, gente. Então, esse aqui é o Google Acadêmico, ok? É uma outra forma, tá vendo? Já é o segundo. Falei do primeiro, que foi o ResearchGate, e agora eu falei do Google Acadêmico. Mas o principal de hoje não é nenhum desses dois. O principal de hoje é o ORCID, ou ORCID, e o currículo Lattes. Eu vou falar sobre o ORCID primeiro, porque eu acho que depois o currículo Lattes demora mais. Quando a gente faz esses cadastros, qual é o problema que a gente tem? Existem pessoas que são homônimas, né? Ou seja, que tem o mesmo nome que a gente, nome e sobrenome. No meu caso, não tem, eu já pesquisei na internet. Mas, por exemplo, Pedro Luiz Silva. Pode ser que existem 2 pesquisadores. E aí, como é que a gente vai diferenciar esses 2 pesquisadores? Então, a grande novidade que o ORCID ou o ORCID tem em relação aos outros é que ele gera um número, um código alfanumérico, que vai ser como se fosse a sua identidade de pesquisador, que vai diferenciar você de um homônimo. Porque no Lattes, quando você coloca o link, quando você coloca o seu nome, você pode achar mais de um Lattes. Quando você tem o link do Lattes, não, tudo bem. Mas quando você coloca o nome, pode achar mais de um. Então, a gente mostra o ORCID porque ele é um documento de identidade seu. E aí você vai cadastrar exatamente igual ao currículo Lattes. Você tem que cadastrar trabalho por trabalho, quando a publicação ela não é indexada em nenhuma base de dados, ou se ela for indexada, e aí eu não me lembro quais são, é automático a incorporação. Então, eu pedi para vocês fazerem o cadastro aí, né? Vocês já fizeram? Então, vocês vão... Deixa eu colocar aqui em português. Não ficou, excelente. Então, vou colocar aqui, entrar. Eu, quando fiz pela primeira vez, eu coloquei só o básico do básico. Eu coloquei meu nome... Ai, já vem preenchido, ó, graças a Deus. Eu não lembro. O problema do jovem atual é acreditar que salva as senhas. E nunca mais lembrar. Eu não sei de mais nada. Então, o que é o ORCID e o Lattes, né? Como eu falei, o ORCID, em especial, ele importa muito facilmente as publicações. Então, se você foi citado, geralmente com o DOI, que é Digital Object Identifier, que é como se fosse o código do trabalho. Então, alguns trabalhos que têm DOI, eles têm esse documento de identidade. Toda vez que tem o DOI, automaticamente você vai receber no ORCID. Então, ele já entra aqui. Então, tem coisa que está aqui que eu nem... E no ORCID não tem problema, não é igual ao Google Acadêmico, sabe? Que você tem que fazer esse filtro. No ORCID é praticamente impossível aparecer uma coisa errada sua. Porque, como eu falei, é um código alfanumérico que é só seu. Então, vocês vão perceber aqui, ó, todos esses que já tem DOI, ó, esse, o de baixo, todos esses foram automáticos, tá? Não fui eu que coloquei. Ó, esse aqui que não tem DOI, que é um capítulo de livro, não é um livro que eu escrevi sobre avaliação, fui eu que inseri. Esse aqui que não tem DOI, só tem o ISBN. Todos que não tem DOI, fui eu que fiz na mão. Os que tem DOI, muito provavelmente, foi o Google que
foi puxando. Tem coisa aqui, por exemplo, que está desatualizada. A última publicação é esse artigo aqui de 2019, já tem artigos que vieram depois, que inclusive já estão no ResearchGate. Eu não costumo atualizar o ORCID, ou ORCID, né? Eu vou falar ORCID porque para mim é mais fácil. Eu não costumo atualizar ele, mas assim, varia de área para área. Então, por exemplo, na área de educação, a gente ainda prioriza muito a plataforma Lattes e agora tem crescido muito o ResearchGate. Mas Google Acadêmico, ORCID, todas essas outras, a gente não olha muito. Como é que é na química, Bárbara? Só para a gente ter uma ideia. Na química, mais ou menos, a mesma. Depende, né? Se você for para. Você quer saber o fulano de tal. Se o fulano de tal pesquisa o quê? Você olha que pesquisa da pessoa. Eu olho no ResearchGate. Você olha no ResearchGate. Então, eu olharia no Lattes. Não, se eu sei que ele é brasileiro, eu olho no Lattes. Se eu sei que ele é international, eu olho no ResearchGate. Então, pois é. Então, assim, o ORCID ele ainda não é muito popular, mas algumas, por essa vinculação que ele tem com o DOI, muitas revistas, muitas instituições têm usado ele. Porque, assim, como é um códigozinho, é muito fácil você jogar de um canto para o outro. Então, assim, vale muito a pena. Vocês que fizeram login, que fizeram cadastro aí, ele gerou esse número aqui, ó, que é o ORCID de vocês. Vocês já perceberam aí? Eu sugiro, por ele não ser tão popular, que vocês não gastem muito tempo preenchendo ele. A não ser que vocês tenham alguma coisa muito relevante que vale a pena colocar nesse momento. Como eu falei, eu só preenchi o meu ORCID a partir do momento que eu cadastrei. Para trás eu não fiz nada, né? Então, assim, só quando tinha livro, alguma coisa que era realmente mais relevante. Bom, então, por que eu pedi para cadastrar? Porque eu quero que vocês tenham esse número aqui. Então, deixem salvo em uma das telas de vocês. Então, agora a gente vai falar que, para mim, é o principal dessa noite, da gente falar do currículo Lattes. Então, o currículo Lattes é o quarto espaço da gente se apresentar na comunidade acadêmica. Então, tem o ResearchGate, tem o Google Escolar, né, o Google Acadêmico, o ORCID e o currículo Lattes. E para falar do currículo Lattes, eu separei antes, uma coisa que eu acho extremamente importante que a gente aprenda, é a história da ciência brasileira. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre o currículo Lattes, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi César Lattes, né? Porque o César Lattes foi um cientista brasileiro que dá nome ao currículo Lattes e as pessoas não sabem quem foi ele. Assim como as pessoas não sabem quem foi Carlos Chagas, que é uma outra plataforma que tem de pesquisa. Então, Carlos Chagas, fica a dica de vocês pesquisarem em casa quem foi, para aprender mais sobre a história da ciência no Brasil. E eu vou mostrar um videozinho falando um pouquinho do César Lattes, né, já que a gente vai falar do currículo Lattes hoje, tá bom? Se você é cientista, você já ouviu este nome, Lattes. Esse é o nome dado à plataforma de dados digitais que todo pesquisador brasileiro tem um currículo cadastrado. Mas de onde veio esse nome? Quem foi César Mansueto Giulio Lattes e por que seu nome está registrado na maior plataforma de currículos científicos do Brasil? César Lattes graduou-se em Física na USP em 1943. Ele fez parte de um grupo brilhante de estudantes que ganhou a oportunidade de estudar Física com renomados professores europeus. Então, em 1946, foi estudar na Inglaterra, mas não deixou o Brasil para trás. Se tornou membro da Academia Brasileira de Ciências em 1949 e participou da criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, quando ainda tinha 23 anos. Esse centro teve forte influência na criação do CNPq, hoje o maior órgão de incentivo à pesquisa do país. Quando Lattes era apenas um aluno na universidade, já se imaginava que o átomo não era composto apenas de prótons, nêutrons e elétrons. O japonês Hideki Yukawa havia previsto a existência de uma outra partícula no núcleo, o méson, mas foi César Lattes e sua equipe que finalmente detectaram tal partícula. Lattes esteve por anos focado na detecção de raios cósmicos, um tipo de radiação vinda do espaço. Em 1947, ele melhorou o sistema de detecção desses raios, que utilizava chapas fotográficas para detectar o movimento de partículas menores que o próprio átomo. Lattes, então, levou seu novo equipamento para o Pico de Meade, um local de elevada altitude e ideal para a identificação dos raios cósmicos. O que ele e sua equipe descobriram em seguida foi algo fantástico.
Existiam partículas subatômicas com trajetórias diferentes das esperadas para as partículas que já eram conhecidas. Depois de vários cálculos, Lattes e sua equipe descobriram que tais partículas eram os mesons, previstos por Hideki Yukawa. Lattes ainda confirmou sua descoberta em outra montanha na Bolívia, e em 1948, ele e sua equipe produziram pela primeira vez mesons artificiais em laboratório, isso com apenas 24 anos de idade. A descoberta de Lattes rendeu em 1950 o Prêmio Nobel de Física para o chefe da pesquisa, Cecil Powell, mas bem que Lattes merecia ter ganhado. Agora você já sabe porque o nome desse grande cientista está imortalizado em cada novo currículo que é criado na grandiosa plataforma Lattes. Bom, então essa aí é a história do César Lattes, né, que compôs a equipe da pessoa que ganhou o Nobel de Física e era um brasileiro, e aí por isso que a plataforma tem o nome dele. Cada plataforma, às vezes, tem o nome de uma pessoa, então eu recomendo muito que quando vocês forem conhecer e se cadastrar, que vocês conheçam a história, porque é a forma da gente construir uma identidade nacional, né? Então, da mesma forma que eu, por exemplo, vivi parte da minha vida acadêmica toda sem saber quem foi César Lattes, que dava o nome à plataforma que eu sempre usei, a Carlos Chagas, né, que é o nome da pessoa que descobriu e que catalogou a doença de Chagas, é uma outra plataforma de pesquisa, e tantas outras que tem nome de pessoas. Eu acho que é extremamente importante que a gente crie esse hábito, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do currículo Lattes. Ô, Lauro, Oi. a iniciação científica a gente coloca no Lattes também? Lattes? Ou no Orcid? Não. Que a gente fez iniciação científica? Eu nunca coloquei iniciação científica no Orcid. Não sei mesmo. Bárbara, sabe? Bárbara é bom. Eu divido com Bárbara minhas dúvidas. Bárbara, o que você acha? Acho que não, né? Eu acho que não. Orcid, eu acho que é só para mais publicação, né? Exatamente, eu acho que é mais para publicação. Mas em Mas breve, no Lattes coloca? No Lattes coloca projetos de pesquisa. Descobri hoje como é que vocês faz vão isso. ter a publicação, aí você já tá lá no Orcid. Sua publicação tem que esperar o seu artigo ser avaliado, né? Vamos ver. Vamos lá. Então, aqui está o currículo Lattes. Então, a gente vai entrar aqui em atualizar. Então, assim, a plataforma Lattes, ela é do CNPq, né, que foi fundado pelo César Lattes, e ele tem vários módulos. Tem um módulo do painel Lattes, que tem distribuição geográfica dos pesquisadores. Assim, eu acho que vale muito a pena, no momento que vocês estiverem um pouco mais tranquilo de demanda, que vocês naveguem por essa página, porque assim, a gente aprende muito sobre a situação da pesquisa no Brasil e, enfim, também fora. Tem o Diretório Geral de Grupos, que é o diretório que a gente cadastra os grupos de pesquisa, né, que no caso, quem é do EMEP já está cadastrado. Tem o Diretório de Instituições, que no nosso caso, nenhum de nós aqui temos acesso. E tem o currículo Lattes, que é o currículo pessoal. Aí tem 3, né, que é a parte de buscar, que é caso você queira achar uma pessoa, né, como a Bárbara falou, eu quero ver quem é esse Lauro. Aí eu vou lá e pesquiso quem é o Lauro. Eu quero atualizar, que é quando a pessoa vai mexer no próprio, e cadastrar, que é o que vocês clicaram para poder fazer o cadastro. No meu caso, eu vou clicar em atualizar, e eu tenho que lembrar minha senha de novo, porque nesse login do Google eu não tenho minha senha. Acho que é essa. Foi. Então, aqui aparece uma mensagem super importante, né, que a gente não pode passar senha para outras pessoas, que é dado confidencial. Vamos salvar. Bom, eu vou falar um pouquinho, e aí os meninos, né, Ana Paula, Milena, Leandro, enfim, se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para perguntar também, tá? Eu vou focar muito nas coisas vinculadas à iniciação científica de vocês, que eu acho que é o mais importante nesse momento, e eventualmente algum curso que vocês tenham feito. Então, vamos na ordem que aparece aqui. Não vou falar nesse momento dessa barra aqui lateral, mas depois vocês podem navegar por ela faz gráfico das produções, acha as pessoas que são coautores, enfim, tem várias funcionalidades. Essa parte aqui é muito legal também, que ele faz um grafo de quem faz pesquisa com quem, da sua rede. São mecanismos, exporta, importa. Tem várias coisas boas aqui, mas eu vou falar um pouquinho dessa barra horizontal.